Boa noite, boa noite, boa noite. Seja muito bem-vinda a essa aula, nossa Performance Class, que acontece toda terça-feira às 8 horas da noite. E hoje nós vamos falar sobre o que dá errado no planejamento. Por que eu planejo e não saio do lugar? É sobre isso que a gente vai falar. Eu fiz uma pesquisa sobre o que tinha de errado no planejamento e muitas perguntaram assim: Ari, me ensina como que faz para que eu consiga cumprir o que eu planejei. Na verdade, gente, é fácil a gente planejar e cumprir o que a gente planejou? Não é fácil, existem alguns erros e nós vamos falar nesta noite. Então seja muito bem-vinda, já pega papel e caneta aí, porque eu tenho certeza que essa Performance Class vai te ajudar demais. Ah, essa Fernanda é uma linda, que linda. Até agora linda assim. Você é um amor, Fernanda. Glória a Deus por sua vida. Vamos lá, minha gente. Boa noite. Faz o seguinte, já vamos compartilhar. Eu também vou pegar aqui o aviãozinho e mandar. Ao renovar nossas mentes, já está em todo lugar. E não importa o que vão dizer, nem o que vão pensar de você. Melhor. Oi, Dani, tá boa, meu bem? Bora lá, bora começar, minha gente. A gente sempre pode ser melhor, na verdade. Vamos lá. Planejamento semanal. Por que eu não cumpro o planejamento semanal? Por que eu planejo e não funciona? Diz aqui pra mim, gente. Primeira pergunta, você planeja a tua semana? Escreve aqui pra mim. Inclusive você que vai nos assistir pelo replay, quero que você comenta aí. Você planeja a tua semana? Você tem feito esse planejamento semanal, mostrando que, olha, eu preciso fazer isso. Você faz isso ou não? Segunda pergunta que eu tenho pra ti. Você realiza, você cumpre o que você planejou na semana? Diz aqui pra mim, você consegue cumprir tudo que você planejou, tudo que você pensou em fazer nessa semana, você consegue realizar? E a terceira pergunta que eu tenho pra ti é: esse planejamento que você faz durante a semana, você consegue incluir os teus objetivos nele? Você consegue incluir nesse planejamento semanal os teus sonhos, os teus objetivos, as ações que você precisa fazer para chegar ao final do ano com a tua meta realizada, com o teu objetivo realizado? Normalmente, quando a gente vê que os resultados da nossa vida não tá bom, quando a gente vê que a gente precisa melhorar os resultados, a primeira coisa que a gente pensa é: eu preciso me planejar. Eu preciso mudar a forma que eu tô fazendo, porque senão eu não vou ter resultado, eu não vou sair do lugar. Não é verdade? Então a gente tem a clareza, a ciência, a noção de que a gente precisa planejar. E aí o que a gente faz? A gente vai e começa a planejar. A gente vai, compra um planner lindo, não é verdade? A gente vai, compra um planner lindo, ou a gente começa a fazer um Google Drive, ou a gente vai e começa a planejar. Sem ter conhecimento nenhum. A gente simplesmente vai e faz. A gente simplesmente vai, pega tudo que a gente precisa fazer, todas as atividades que a gente precisa fazer e joga numa planilhona, joga num to-do, joga num planner, joga em alguma ferramenta de produtividade. E aí, o que acontece? Poxa, Ari, não é isso que eu tenho que fazer? Eu não tenho que planejar? Não é certo que eu planeje? É
certo que eu planeje. Da mesma forma que se você for no nutricionista, ele vai falar, poxa, eu quero emagrecer. Eu vou no nutricionista. Ele vai falar pra você, olha, para de comer. Não vai. Por quê? Porque é importante que eu coma. Para que eu emagreça, eu preciso comer. A mesma forma planejamento. Eu não vou falar para você que não é para você planejar, para que você realize os teus objetivos, para que você tire essa sobrecarga, para que você consiga viver uma vida plena, você precisa planejar. Mas não planejar de forma errada. Não planejar da forma que você está fazendo, porque da forma que você está fazendo não tem resultado. Mulher, uma coisa é certa. Como que eu sei se o meu planejamento tá errado ou tá certo? Como que eu sei se eu tenho resultado? Se eu tô tendo o resultado que eu quero, é porque meu planejamento tá funcionando. Se eu não tô tendo o resultado que eu quero, pode ter certeza, teu planejamento não está funcionando. Mesmo você sendo especialista, mesmo você sendo organizada, mesmo não funciona quando eu faço errado. Certo, gente? Então, por que eu faço, trabalho e não tá funcionando? Então, a primeira coisa que a gente precisa ter clareza é, eu preciso fazer planejamento, certo? Tem que fazer planejamento para viver aquilo que eu quero, para tirar a sobrecarga, para tirar esse peso todo. Tem que fazer. Quando a gente não faz, gente, quando a gente não planeja os nossos sonhos, os nossos objetivos, as nossas metas, quando a gente não planeja as nossas ações, tudo aquilo que a gente tem que fazer no dia, é natural a gente carregar um fardo que não é nosso. É como se a gente tivesse, presta atenção nisso daqui, sabe quando a gente tem que carregar um fardo e a gente tem que chegar a um lugar, a gente tem que chegar a um objetivo. Aí eu pego minha mochilinha e eu venho aqui com a minha mochilinha. E para eu chegar nesse lugar, eu preciso correr, eu preciso ser veloz, certo? E aí o que acontece? Eu não planejo nada. Eu tenho feeling, eu tenho talento, então eu sei que eu consigo, eu sei que eu vou. E aí eu vou nesse trieiro aqui, aí nessa região fala trieiro, gente. Eu vou nesse caminho aqui e aí eu vou chegar lá. Só que o que acontece? Eu não tô planejando nada. E aí eu tô com a minha mochilinha aqui, só que aí vem meu marido. E aí ele me fala e me passa diversas coisas e eu enfio. Todas as coisas que é do meu marido eu coloco na minha mochilinha. Aí fica um pouco mais pesado. Aí eu vou e tem meus filhos. Aí eu pego tudo deles, coloco na minha mochilinha e fica um pouco mais pesado. Aí eu vou, tem meu pai e minha mãe que dependem de mim. Aí eu vou pegar, colocar tudo na minha mochilinha e vai ficando um pouco mais pesado. E assim eu vou fazendo com todas as pessoas que eu amo e até mesmo que eu não amo. E aí o que acontece, gente? A minha mochila fica muito pesada. E aquela mochila que eu conseguiria andar muitos quilômetros, aquela mochila que eu conseguiria chegar ao meu objetivo, aquela mochila que eu conseguiria ter velocidade para alcançar o que eu quero, eu vou perdendo. Eu não consigo ter velocidade carregando um peso muito grande, certo, gente? Eu não consigo muitas vezes chegar a um lugar distante com aquele peso muito grande. Eu não consigo. Uma coisa é se eu não tivesse nada. Outra coisa é se eu tô com a minha mochila cheia. Esse é o problema da falta de planejamento. Quando eu não planejo, o que acontece? Eu vou pegando o fardo de todo mundo à minha volta. De todo mundo eu vou pegando, porque eu não sei na realidade os meus limites. Eu não sei na realidade como colocar limites nas pessoas. Eu não sei na realidade exatamente o que eu tenho que fazer para chegar naquele objetivo. Então, como eu não tenho claro o que eu tenho que fazer, e eu ensinei vocês a ter clareza na Performance Class da semana passada,
terça-feira passada, assista a Performance Class da semana passada, que foi disruptiva. Se eu não tenho claro o que eu tenho que fazer, mulher, você vai pegar o fardo do outro. E aí, sabe o que acontece? O que acontece é que Deus deu 24 horas para cada uma de nós. Eu tenho 24 horas, a Érica, a Sandra, a doutora Mônica, a Dani, a Fernanda. Cada mulher aqui tem 24 horas. Gente, se existe algo mais justo nesse mundo do que tempo, eu não sei te dizer. Sabe aí o que acontece? O que acontece? O meu marido, ele tem 24 horas também. E eu também tenho 24 horas, certo? Só que aí eu peguei também as prioridades, eu peguei os compromissos, eu peguei as preocupações, eu peguei e trouxe do meu marido, eu trouxe pra mim. Aí eu pego das minhas 24 horas e dou um pouco pra fazer as coisas do meu marido. Aí eu pego das minhas 24 horas e faço também dos meus filhos e das pessoas que estão à minha volta. E aí não sobra tempo pra mim, não sobra energia pra mim, porque eu tô carregando um peso muito grande e eu paro no meio do caminho. E aí eu não realizo nada. Quem tá me entendendo aqui? Então, gente, para você não fazer esse ciclo de ficar pegando o mundo nas suas costas, de ficar carregando um fardo acima do que você consegue, você precisa realizar um planejamento. Não tem... Ai, Ariane, mas planejamento é chato. Planejamento é sem graça. Planejamento não me leva a lugar nenhum. Eu planejo e não consigo. Como eu disse para você, porque você planeja errado. E aí eu vou te mostrar o que tá errado nisso. Mas uma coisa é certa, quem não planeja, não realiza. Você quer realizar as coisas, meu bem? Você quer ganhar mais? Você quer ter mais tempo? Você quer descansar? Você quer poder viajar? Você quer poder melhorar teu casamento? Você precisa planejar. Mas, Ariane, até para melhorar o casamento eu preciso planejar? Sim, precisa planejar. Você tá me entendendo? Você precisa planejar as mínimas coisas, você precisa planejar. Então, o que acontece? Primeiro erro, e aí nós vamos entrar nos erros agora. Estão aí com caderno e caneta, minha gente? O primeiro erro para você não cumprir o que você planejou, gente, é o quê? É eu não selecionar o que eu planejo. Como assim? Olha só, o que a gente faz quando a gente realiza um planejamento? O que a gente faz quando a gente quer realizar um planejamento? Gente, tá calor aqui. Tá calor aí onde você tá? Tá calor aí? Aqui tá calor demais da conta. Bora lá. Deixa eu explicar pra vocês aqui, isso daqui vai mudar o teu entendimento. Quando a gente vai planejar algo, o que a gente faz? A gente pega todas as atividades que a gente tem, todas as tarefas, todos os pedidos, não é isso? E coloca num planner. E coloca numa ferramenta e vai socando a atividade. Esse é um dos maiores erros que nós mulheres cometemos. Planejamento não é organizar sequência de atividade. Não é. Eu pegar e socar de atividade, organizar, colocar qual que é a primeira, qual que é a segunda, qual que é a terceira. Isso não é planejamento. Não é. Ó, Capão Grande, 30 graus. Meu Deus, é Capão, né? Não é Capão Grande. Aqui 18. Ai, Dani tá lá no paraíso. Sua Bahia, Dani, sua Bahia tá calor. Apesar de estar chovendo, tá? Tá chovendo, mas aqui tá calor. Então, gente, olha só. Fala a verdade, você faz isso? O primeiro erro que a gente tem de planejamento é pegar tudo que a gente tem para fazer e colocar numa ferramenta. Vai dar certo? Não. Eu vou conseguir cumprir o meu planejamento? Não. E o pior, além de eu não conseguir cumprir o meu planejamento, eu vou me sentir frustrada. Eu vou me sentir incapaz. Eu vou, sabe, aí vem a síndrome da impostora mostrando todo o tempo que eu não consigo, que eu não dou conta.
Por quê? Porque eu fiz errado. Não é que eu sou incapaz, não é que eu não consigo, é que eu fiz errado. Eu catei tudo e joguei numa planilha, numa ferramenta. Eu preciso, e aí o segredo é fazer menos. Fazer menos. O segredo é não me sobrecarregar. O segredo é não pegar tudo do mundo e de todo mundo e a mochila do povo, certo? Vocês vão lembrar de mim quando olhar uma mochila. O segredo é não pegar a mochila de ninguém. Pega só a sua. Pega só a sua mochila. Para de pegar a mochila de todo mundo. Faz menos, mulher. E aqui nós temos uma crença. Sabe qual é a crença? A crença que se eu fizer menos, eu vou ser preguiçosa. Lá no teu interior, você entende que você vai ser preguiçosa se você fizer menos. Lá no íntimo, você reclama que você está sobrecarregada, que você está cansada, mas você não consegue colocar menos atividade para você, porque você tem na tua mentalidade, na tua crença de que você precisa trabalhar muito, você precisa fazer muito, porque senão você não é valorizada. Quem aqui encontra uma amiga e fala assim, e aí, meu bem, tudo bem e tal? Mulher, tô na correria. Não tem ninguém que não fale, tô na correria. E pode ser que esteja, pode ser que não, mas mesmo se eu não estiver na correria, eu nunca vou falar, olha, tá tranquila a minha vida. Sabe por quê? Porque eu já penso, poxa, se eu falar pra ela que minha vida tá tranquila, se eu falar pra ela que minha vida tá boa, se eu falar pra ela que tô conseguindo dar conta de tudo, o que acontece? Ela vai achar que eu sou preguiçosa. E por isso é sempre assim, tô na correria, mulher, tá uma loucura, olha, tá uma loucura, essa vida tá uma loucura. Quem aqui, gente? Quem aqui? É bonito falar que a gente tá fazendo muito. É bonito falar que a gente tem muita coisa pra fazer. É bonito falar que a gente tá afogada em trabalho. É bonito. Olha só, se você trabalha numa empresa, se você olha alguém com a mesa limpinha, tudo organizadinho e tal, e olha alguém com uma mesa cheia de processo, o que você pensa? O que tá com a mesa limpinha é preguiçoso. Quem trabalha mesmo tá com a mesa cheia de processo. Por mais que aquele que esteja com a mesa cheia de processo seja preguiçoso, esteja enrolando ali. E o que tá com a mesa limpinha trabalhou muito, deu gás, se organizou, planejou e aí terminou o dia com as atividades prontas. A gente não pensa assim. A gente pensa o quê? O que tá com a mesa organizada, limpinha, é preguiçoso. Verdade, com isso vamos colocando tudo na mochila. É isso. Perfeito. Fala a verdade. Eu sou de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, minha gente. Tem alguém aqui? Acho que não tem ninguém hoje aqui de Mato Grosso do Sul, não que eu tenha visto. O que acontece lá? Nós temos o hábito de tomar tereré, né? Então, você senta lá na frente da casa e tal e toma tereré. Uma pessoa olha você na frente da casa tomando tereré, pensa o quê? Vagabunda, preguiçosa, tá à toa. É valorizado pelo mundo fazer muito, fazer demais, tá sempre sobrecarregada. E por isso a gente fica inconscientemente, a gente busca estar sobrecarregada. Inconscientemente a gente busca lotar a nossa planilha, a nossa agenda, o nosso planner. A gente busca encher de atividade, porque se eu tiver cheia de atividade, assim eu vou ser valorizada. Vocês estão me entendendo, minha gente? A primeira coisa que eu preciso para que o meu planejamento dê certo é selecionar o que eu vou planejar.
É escolher exatamente o que vai entrar na minha planilha, escolher exatamente o que vai entrar no meu planejamento, escolher exatamente o que é meu de verdade, não o que é da mochila dos outros, escolher exatamente o que é importante, o que é relevante, o que vai fazer diferença na minha vida. O que vai fazer com que eu realize os meus sonhos e não ficar socando de atividade. Eu fiz um post agora antes de entrar na live, eu fiz um texto e coloquei lá 4 erros que nós cometemos. 4 erros que nós cometemos porque a gente não realiza os nossos objetivos. 4 erros e um deles é porque a gente trabalha muito. E Ariane, você acha que a gente tem que trabalhar menos? Não. Quem me conhece aqui sabe. Quem é minha mentorada sabe o quanto eu trabalho e eu não sou defensora de você ficar à toa, não. Eu sou defensora de você trabalhar, mas trabalhar de forma eficaz, trabalhar de forma certa. Muitas vezes, por que o planejamento não funciona? Porque ao invés de você estar em ação, você está em movimento. O que é movimento? É você fazer, é você se movimentar, é você fazer uma atividade, é você não estar parada. Isso é estar em movimento. Eu não estou parada, eu estou fazendo. Apesar das minhas ações não me levar a lugar nenhum. Por que você está fazendo isso aqui na tua agenda? Gente, a melhor coisa é isso. Por que você está fazendo isso? Não sei. Para onde que isso vai te levar? Qual o objetivo? Isso daqui, depois que você terminar, o que que isso vai te entregar? Sabe? O que que vai te dar? Nada. Então, por que você está fazendo? Vocês estão me entendendo? Porque o outro falou que tem que fazer? Porque todo mundo faz e alguém tem que fazer? Ah, porque isso aqui toda mãe faz. Poxa, porque toda mãe faz, eu também tenho que ser igual a toda mãe? Porque toda esposa faz isso, eu tenho que ser igual a toda esposa. Então, muitas vezes a gente enche a nossa agenda porque a gente não quer ser chamada de preguiçosa, a gente quer ficar bem na fita, a gente quer mostrar para as pessoas que a gente tem valia e a gente só é valorizada pelo que a gente faz. E aí a gente enche a nossa agenda. E o que a gente precisa, gente, para dar certo? Selecionar o que entra na nossa agenda. A segunda coisa que a gente faz também para encher a nossa agenda, sabe o que é? É tampar um buraco. Eu quero tampar uma frustração, eu quero tampar uma dor, eu quero tampar um sofrimento, eu quero esconder uma dor que eu tô passando. E aí o que eu faço? Eu me afundo em trabalhar. Eu me encho de atividade para eu não pensar, para eu não parar e sentir aquela dor, para eu não viver aquele luto, para eu não passar aquela situação, aquela dificuldade, para eu não chorar. Eu não me aceito. Eu não aceito viver essa dor. Aí o que eu faço? Eu encho a minha agenda com atividades, com coisas para fazer, sem sentido algum. Sem objetivo nenhum, sem me levar a lugar nenhum, eu simplesmente vou enchendo. E aí tem como, gente, eu cumprir o meu planejamento? Não tem. Então, o maior erro nosso enquanto mulher, e aí a gente quer ter alta performance, e aí a gente quer realizar nossos objetivos, e aí a gente quer nos cobrar. E aí a gente faz um monte de curso de produtividade, sabe? E fala, mas meu Deus, por quê que minha agenda não funciona? Por que eu não consigo cumprir a minha agenda? Por que eu não tenho resultado? Gente, não tem como não ter resultado se eu realizo um planejamento. Se eu faço planejamento, eu tenho que ter resultado. Por que eu não tô tendo resultado? Porque eu tô fazendo errado. E o maior erro que eu faço é não selecionar o que entra na minha agenda. Por que você está planejando isso?
O que resultado isso vai te dar? Onde vai te levar? Qual benefício isso vai dar para você, para as pessoas que você ama? Não, Ariane, eu tô fazendo porque... Você pensa nisso, gente, antes de fazer teu planejamento? Se você olhar hoje teu planejamento, tudo que tá ali tem sentido, tudo que tá ali, você entende que, poxa, isso daqui vai me levar mais perto dos meus sonhos, mais perto dos meus objetivos, daquilo que eu quero. Ou não. Não, isso daqui eu faço porque me pediram, isso daqui eu faço porque me pediram, isso daqui eu faço porque todo mundo faz, isso daqui eu faço... Tá, de tudo que você planejou aqui, o que te leva mais perto dos teus sonhos? O que faz com que você se torne uma mãe mais... que tem um relacionamento lindo com o filho, que tem uma família linda? O que faz com que você seja aquela esposa que, poxa, aquela esposa em comum, a única opção do teu marido? O que faz com que lá no teu trabalho você seja a única opção daquele teu trabalho? O que faz com que você seja uma pessoa diferente? A primeira coisa e o maior erro nosso é não selecionar o que a gente planeja. Gente, o teu planejamento não é um depósito de atividade. Não é um depósito de atividade. Tem que entrar no teu planejamento o que é importante, o que faz diferença. Tem um livro, ele é em inglês, chama Do Less. E a Kate Norby, ela teve um filho, gente. E aí o que acontece? Ela teve um filho e ela percebeu que a produtividade dela reduziu muito. Que produtividade? Aquela produtividade masculina, aquela produtividade patriarcal de você ter que fazer um monte de coisa. Essa produtividade de ter que fazer, de ter ali a tua agenda cumprida, aquele monte de coisa, caiu drasticamente. Mas a receita dela, o resultado dela, aquilo que ela ganhava, não caiu. E ela achou estranho e ela foi começar a entender, ela como empresária, como assim não caiu? E o menino dela, a criança dela, o bebê, não lembro agora se era menino ou era menina. Ele tinha efizema. E então, era bebê, tinha problema de saúde e ela tinha que se dedicar, tinha que cuidar muito do bebê. Então ela foi obrigada a fazer menos, por isso que o livro chama Do Less. Ela foi obrigada a fazer menos, entrava no planejamento dela e ela como empresária, ou seja, ela ganha o que trabalha, né, gente? Ela reduziu drasticamente tudo que ela fazia. O que entrou no planejamento dela, o que ela fazia era estritamente o importante, que dependia totalmente dela. E foi aí que ela entendeu que a solução para o que ela estava vivendo, a solução para ganhar o que ela ganhava, era fazer menos. Mulher, essa é a solução para você. Essa é a solução para mim. Mas, Ari, como que eu vou fazer menos se eu tenho filho, se eu tenho marido, se eu tenho empresa, se eu tenho casa, se eu tenho... Kate fez menos. Por escolha dela? Não, por necessidade. E a minha pergunta para ti é, se hoje você tivesse necessidade de escolher o que fazer, o que você escolheria? O que de tudo que você faz no teu dia, você escolheria e falaria, olha, isso daqui só eu posso fazer. Se não for eu, não tem quem faça. Isso daqui só eu. Isso daqui eu posso delegar. Isso daqui eu posso planejar para depois. Isso daqui eu posso dizer não. Gente, quando a gente não tem opção, né? Quando, como diz aquele ditado, se o que não tem remédio, remediado está. É isso, né?
É isso o ditado, gente? O que não tem remédio imediato está. Quando você não tem opção, quando você não tem condições de fazer, gente, tá definido, você não vai fazer. Você entendeu? Então assim, tira o fardo da tua mochila. Você tá carregando um fardo muito pesado. E aí, mulher, com essa mochila cheia desse jeito, com essa mochila pesada desse jeito, você não vai conseguir cumprir o teu planejamento. Você pode ser especialista em produtividade, você pode ser especialista em ferramenta, em tudo. Você não vai conseguir cumprir. E aí, sabe o que vai acontecer? Frustração. Porque você vai tentar, não vai conseguir, vai olhar a tua lista de atividades e vai ver que ficou quase inteira sem atender, sem fazer, e aí você vai se sentir infeliz porque você não conseguiu cumprir a sua agenda. Quem tá me entendendo aqui? A primeira coisa que a gente precisa para cumprir o nosso planejamento é fazer menos. É escolher o que entra dentro da nossa mochila. É determinar exatamente o que eu vou fazer, o que eu vou delegar, o que eu vou dizer não, o que eu vou planejar mais lá na frente. Presta atenção, grava isso, escreve isso. A minha agenda não é um depósito de atividades. Certo, gente? Estamos caminhando para o encerramento, mas espera aí que eu tenho mais 2 erros que a gente comete quando a gente vai fazer agenda, certo? Eu preciso saber, meu bem, eu preciso ser seletiva. Uma mulher seletiva, ela realiza os objetivos dela. Eu não posso simplesmente pegar e colocar, jogar lá no meu planejamento esse monte de atividade. O segundo erro que eu cometo quando eu vou fazer o planejamento é o quê? Eu não levo em consideração os imprevistos. E mulher, imprevisto acontece de penca. Quando eu faço o planejamento, eu penso assim, bom, eu tô planejando, então vai dar tudo certo, não vai ter problema nenhum e vai ser tudo bonitinho. Mas mulher, vai chover. Vai furar o pneu do carro? Você vai ter que socorrer alguém? De repente vão te ligar, você vai ter que ficar um tempo a mais no telefone com a operadora do celular. Sempre acontece imprevisto e eu não posso pegar e lotar a minha agenda de coisa. Tem que ter espaço para imprevisto, tem que ter espaço em branco. E aí, sabe qual que é o problema? Eu não planejo o imprevisto. Eu encho o meu planejamento, eu encho todos os espaços com atividades, e aí o que acontece? A hora que chega o planejamento, a hora que chega o imprevisto, desmarca tudo. A hora que chega o imprevisto, estraga tudo. O imprevisto, a descontração, o prazer, a brincadeira, tudo isso tem que estar no teu planejamento, não é só trabalho. Deixa espaço em branco para o imprevisto. Quem aqui deixa espaço em branco para o imprevisto? Quem planeja? Deixa espaço em branco para um momento que você vai ter que ajustar uma coisinha ou outra, talvez vai demorar uma atividade mais do que a outra. Tá tudo bem? Sabe? Deixa um espacinho ali, sabe? Gente, o imprevisto tem que ser planejado, mas Ari, aí eu não tô pensando que vai dar errado e aí eu atraio que vai dar errado, não. Se sobrar tempo, meu bem, se não ocorreu o imprevisto, ótimo. Você tem tempo para descansar, você tem tempo para curtir, você tem tempo para ler algo gostoso, você tem tempo para dormir, tirar um cochilinho, enfim, você tem tempo para fazer algo que você gosta. Tá tudo certo. Ou você pode até antecipar o planejamento de amanhã. Se, poxa, vagou aqui um tempo, teve aqui, eu vou pegar e vou antecipar as atividades de amanhã. Você tem essa liberdade. O problema é que quando eu não planejo os imprevistos, eu fico refém dos imprevistos. Eu não tenho a liberdade de escolha, eu fico escrava
desses imprevistos. Estão entendendo? E a última coisa que eu faço errado no meu planejamento, isso daqui muita gente erra. Muita gente erra. Dia 21. Do dia 21 ao dia 25, eu vou fazer uma série que chama Realizar Vai Ser Rotina. Às 6 horas da manhã. Poxa, Ari, essa hora eu tô dormindo. Essa hora é 5 horas aqui na minha casa. Eu sei, mulher. E Deus vai te dar porção dobrada. Eu sei. Mas eu também sei, tenho certeza, que se você se comprometer, não comigo, mas com o teu resultado, eu tenho certeza que uma semana, 30 minutos por dia, vai transformar a tua realização. Vai transformar a tua realização. Então esteja comigo do dia 21 ao dia 25, 6 horas da manhã. 6 horas da manhã. Vai valer a pena. Vai valer demais. Aí é o seguinte, terceiro erro do planejamento. Terceiro erro do planejamento. A gente não revisa. Mulher, o planejamento, ele não é igual os 10 mandamentos de Moisés, não. Não tá escrito numa tábua. Não tá escrito numa pedra que não pode mudar. O planejamento muda. Faz parte do planejamento. A gente tem até um jargão na produtividade que a gente fala que o planejamento tem que ser escrito a lápis. Né? Não no sentido literal, você pode fazer a lápis ou não, mas no sentido de que a qualquer momento você pode apagar, a qualquer momento você vai ter que apagar e alterar. Pode ser que hoje você planejou uma atividade para fazer sem chuva. Não é verdade? Poxa, eu tô em Salvador, vou lá para Salvador e aí eu vou chegar lá e vou pra praia. Tá chovendo? Você vai ter que mudar teu planejamento. Pode ser que você planejou fazer X, Y, Z e de repente você dependia da ajuda de uma pessoa e essa pessoa falhou contigo. E aí você vai ter que mudar. E aí como você faz isso? Revisando, revisa teu planejamento. Olha teu planejamento, sabe? Eu oriento você a fazer o planejamento semanal. Então, todo domingo de manhã, a gente faz o planejamento. E aí, durante a semana, você vai olhando. Veja se tá dando certo, se não tá dando certo, se amanhã você vai conseguir, amanhã você vai estar mais próxima do planejamento e você vai ver que, poxa, essa reunião aqui remarcaram, então eu vou alterar ou não. Todo planejamento precisa ser revisado e tá tudo certo. Não é assim, poxa, eu não sei planejar, por isso que eu reviso. Não, é por saber planejar que você vai revisar. É por saber planejar que você muitas vezes vai ter que alterar o teu planejamento. E faz parte. Vocês estão me entendendo? Faz parte do planejamento. Então, fecha aqui comigo. A primeira coisa que você erra no planejamento e por isso você não cumpre. Você não seleciona o que planejar. Você deposita, você usa o planejamento como um depósito de atividade. A segunda coisa, você não planeja imprevisto. Não tem como, gente. Não tem como não deixar espaço para imprevistos. Faz parte da vida. Enquanto você for viva e estiver neste mundo, vai acontecer imprevisto. E a terceira coisa, eu não reviso. Eu faço aquele planejamento flexível, que não muda, que tem que ser daquele jeito, e aí eu não olho, e aí eu não ajusto, e aí eu não adequo. Vai dar errado. Eu não vou conseguir cumprir o meu planejamento se eu não me atentar para esses 3 erros. Entenderam? A partir de hoje você vai fazer de forma correta teu planejamento para você conseguir cumprir teu planejamento? Dia 21 ao dia 25 eu vou te mostrar como que você inclui os teus objetivos, as tuas ações para que você realize todo santo dia teu planejamento. Esteja comigo no dia 21. Olha só, eu fiz um post antes de entrar aqui. Eu fiz um post falando de 4 erros que a gente comete.
eu quero te desafiar, eu quero pedir para você que está aqui comigo na live, ir lá neste post e comentar. Comenta lá. Comenta lá. Escreve o seguinte. Ô Jesus, fugiu aqui a palavra que eu ia te falar. Fazer menos. Escreve lá. Fazer menos. Entendedores entenderão. O segredo para um planejamento eficaz, o segredo para conseguir alcançar os teus objetivos é fazer menos. Comenta lá, fazer menos. Um beijo no coração, meu bem. Fico feliz em tê-la aqui comigo. Amanhã, 7 da manhã, Clube Café com Gás. A gente tá falando sobre Ruth, série de Ruth. Esteja comigo amanhã. Beijo no coração. Fique com Deus. Tchau.